Continuação da leitura do livro O Efeito Sombra. Onde não há amor, espere o medo. Qualquer pensamento que não seja revestido de amor é um convite para que a sombra entre. Somos levados a acreditar no mito da neutralidade, que não precisamos realmente amar, contanto que não causemos dano. Mas todo pensamento cura ou causa dano. O poder criativo infinito do pensamento garante que qualquer coisa que escolhermos pensar resultará em efeito. Se não escolho amar, se escolho reter meu amor, naquele momento é criado um vácuo psíquico e o medo se apressa em preencher o espaço. Isso se aplica aos meus pensamentos sobre os outros e sobre a mim. Tendo focado nos aspectos da sombra de outra pessoa, não posso deixar de entrar nos meus. O aspecto da raiva, do controle, da carência, da desonestidade, da manipulação e por aí adiante. Uma vez que entro na escuridão de culpar e julgar, fico cega para enxergar minha luz e não consigo achar meu self melhor. Ou, tendo esquecido a verdade essencial do meu ser, deixando de apreciar a mim mesma por não apreciar a luz divina que reside em mim, facilmente caio na armadilha do comportamento autodestrutivo. Entrego-me a qualquer forma de sabotagem pessoal que fará os outros se esquecerem como eu me esqueci de quem realmente sou, seja atacando os outros ou atacando a nós mesmos. A sombra provê a tentação aos pensamentos de destruição e insanidade. A mente, em seu estado natural, está em comunicação constante com o espírito do amor. Mas a sombra, como o amor, tem seus embaixadores dentro de nós. Pensamentos que nos atraem constantemente, um convite a perceber as coisas de modo isento de amor. Ele disse que me contrataria e não me contratou. É um idiota. Ela tem uma política que me enoja, não a suporto. Pode comer o bolo inteiro. Não faz diferença o que o médico disse. Não faz mal se você ficar com esse dinheiro, ninguém vai saber. O mundo está dominado pelos pensamentos de medo e somos constantemente encorajados pelas crenças da sombra. Na falta da prece ou da meditação, experiência de amor compartilhado entre o Criador e a criatura, somos facilmente tentados a perceber tudo sem amor. Em consequência, ingressamos na zona sombria dentro de nós. Se projetamos a culpa nos outros ou de fato ferimos alguém, ou até chegamos a nos envolver em um comportamento dependente ou de repulsa pessoal que fira primordialmente a nós mesmos, a sombra exerce uma influência horrível. Mas por que a devemos nos surpreender? A maioria de nós acorda pela manhã e efetivamente entrega a mente à escuridão. A primeira coisa que fazemos é ligar o computador, ler o jornal, ligar o rádio ou a televisão no noticiário. Baixamos formas de pensamento de medo, literalmente do mundo inteiro, permitindo que nossas mentes, no momento em que mais estão abertas a novas impressões, sejam influenciadas pelo pensamento baseado no medo que domina nossa cultura. E claro que reagimos a partir da sombra, pois tudo que vimos é sombra. É claro que nos sentimos deprimidos, infelizes, insatisfeitos e cínicos. O mundo está dominado pelo pensamento baseado no medo e no plano mortal. O medo fala primeiro e mais alto. Não há escuridão para analisar aqui. É a luz que temos de acender. De modo a evitar as garras da sombra, precisamos constantemente ir em busca da luz. A voz do amor é chamada, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, de pequena voz de Deus. Essa é a voz do iluminador. E até mesmo 5 minutos de meditação matinal, séria, poderia garantir que ela guie nosso pensamento ao longo do dia. Como o mundo melhoraria se mais de nós cultivássemos o sagrado na vida diária? Nossas ocupações frequentemente são o nosso inimigo, dificultando a desaceleração por tempo suficiente para respirar no éter dos planos espirituais. Da mesma maneira como às vezes nos sentamos diante do computador para baixar um arquivo, sabendo que não há nada que possamos fazer para apressar o processo. Também não há como dar apenas um rápido aceno para o amor e sair correndo pela porta, esperando que os reinos da escuridão e do medo não invadam nosso dia. Ao desacelerar, ficamos mais inclinados a cultivar a quietude. Nosso estilo de vida é, em geral, uma presa aos pensamentos sombrios, por nenhuma razão além de ser excessivamente ruidoso. Televisão demais, computador demais, excesso de estímulo exterior diminuem a luz que só é encontrada no pensamento reflexivo e contemplativo. O silêncio é um músculo comportamental que construímos, dando-nos a capacidade de mais facilmente transformar as energias invocadas pelo self sombrio.
Outra forma de cultivar a luz é comungar com outros, em um espaço sagrado, em grupos espirituais reunidos por amor e devoção, religiosos ou outros. O campo de amor é ampliado de modo que eleva todos os membros do grupo a uma vibração superior. Quando você está na igreja, na sinagoga, em uma reunião de 12 passos ou em outras meditações em grupo, ouvir seu coração parece natural. Seu self sombrio parece distante, nem evidente nem acionado. A tentação de adentrar a sombra ainda existe e é preciso lidar com ela. Mas uma das formas de diminuí-la é juntar-se aos outros na busca pela luz. Quando estamos com outras pessoas que estão dizendo, eu quero ouvir meu coração, preciso perguntar qual seria o ato mais amoroso. Quero ser ético, quero ouvir a voz de Deus. Então fica mais fácil viver dessa forma. Como qualquer outro hábito, torna-se mais fácil de cultivar quando estamos ao redor de outros que estão fazendo o mesmo. Ao desenvolver os hábitos da prática espiritual, você se baseia na luz do verdadeiro ser. Se não fixar sua base, não se surpreenda quando fizer ou disser coisas das quais se arrependerá mais tarde. Em um dia comum, na vida de uma pessoa comum, o número de pensamentos sombrios que surgem é astronômico. Fazemos o melhor que podemos, tentamos ser bons, mas o cérebro está constantemente ativo e a tendência ao pensamento baseado no medo está sempre ali. Mas o iluminador também está sempre ali. E o iluminador está autorizado por Deus a nos dar qualquer ajuda que precisemos. Um dia, conversando com meu terapeuta, compartilhava com ele que me sentia em um lugar muito negativo. Disse-lhe que estava em um lugar de autoaversão. Ele me perguntou, qual é o seu caso contra você mesma? Respondi, eu me odeio por ser tão negativa. Eu vi a ironia, mas não conseguia rir. Talvez conseguisse. Ele sugeriu que eu tentasse algo. Entre no fluxo da gratidão, sugeriu. Sempre que você tiver esse tipo de pensamento negativo, comece a dizer todas as coisas pelas quais deve ser grata. E descobri que essa técnica é muito poderosa. Durante horas eu vinha numa agitação negativa, mas assim que comecei o fluxo de gratidão, foi como se minha sombra tivesse desaparecido. Do mesmo jeito que a bruxa malvada derreteu quando Dorothy jogou água nela. E foi o mesmo fenômeno realmente. A sombra sequer é real, só parece ser. E assim que ela é exposta à luz, a escuridão desaparece. O problema, então, não era a presença da negatividade, mas a ausência da positividade. Assim que preenchi minha mente com gratidão, o traço sombrio de autoaversão já não tinha como existir. Na presença do amor, o medo some. Mas não vamos subestimar o poder da sombra. Não é suficiente meditar só de vez em quando. Devemos meditar diariamente. Se você é um dependente em recuperação, não é suficiente ir a uma reunião de vez em quando. Você deve frequentar as reuniões diariamente. Não é suficiente perdoar algumas pessoas. Precisamos dedicar os melhores esforços para perdoar todos, pois só o amor é real. Se eu negar alguém, estou negando a mim mesma. Amar só quando é fácil não é o bastante. Temos de tentar expandir a capacidade de amar quando é difícil. As sombras que estão à espreita hoje, em nossas próprias circunstâncias e ao redor do planeta, exigem nada menos que a iluminação sagrada, se quisermos bani-las. E cada um de nós pode acrescentar poder à luz, ao acrescentar poder ao amor. É claro que amamos nossos filhos, mas já não é suficiente amarmos apenas os nossos filhos. Temos que amar as crianças do outro lado da cidade e do outro lado do mundo. É bem fácil amar aqueles que concordam conosco e nos tratam bem. Precisamos aprender a amar aqueles com quem não concordamos e que não tenham necessariamente nos tratado com justiça. Da mesma maneira que trabalhamos para aumentar os músculos, temos de trabalhar para aumentar a capacidade de amar. Somente uma coisa pode triunfar sobre nosso self inferior e sombrio, o self superior. Ele habita dentro do amor mais sublime de todos, o amor do nosso Criador, em que não há escuridão, nem sofrimento, nem medo. É psicologicamente irreal subestimar o poder da sombra, mas é espiritualmente imaturo subestimar o poder de Deus. A prece não é apenas um símbolo, é uma força. A meditação não é algo que nos relaxa, é algo que harmoniza as energias do universo. O perdão não é apenas o que nos faz sentir melhor, ele literalmente transforma o coração. Todos os poderes que emanam de Deus são poderes que nos libertam. Para a sombra, a luz é um inimigo, mas para a luz a sombra não é nada. Ela simplesmente não existe. A propósito, ela está em movimento. A consciência é uma energia dinâmica criativa. Ela não é inerte e estagnada. Está sempre se expandindo.
Qualquer que seja a direção, está se movendo. O amor sempre constrói sobre o amor e o medo sempre constrói sobre o medo. A sombra é um impulso inexorável na direção do sofrimento e da dor. No entanto, como é que essa coisa, que em si mesma é uma ilusão, que em si mesma não tem vida, age como se existisse? A resposta para isso é que, embora o medo em si não seja real, o poder do pensamento que o conduz é. O medo é como um dispositivo explosivo e o pensamento é o míssil que o conduz. A mente é criada para ser o condutor do divino, levando explosões de amor, mas o livre-arbítrio significa que podemos dirigi-lo de outra maneira se assim escolhermos. Sua mente está sempre estendendo o amor, projetando o medo, assim como inconscientemente está planejando como fazer mais da mesma coisa. A sombra é sua mente voltada contra você mesmo. Assim como Lúcifer era o mais belo anjo do céu antes de cair, e uma célula cancerígena era uma célula normal e ativa antes de enlouquecer, a sombra é o próprio pensamento voltado à direção errada. É a versão própria mascarada como amor próprio. Sua sombra é tão inteligente quanto você, pois ela é a própria inteligência, cooptada pelos propósitos do medo. Ela tem todos os atributos da vida porque se anexou a ela, e como tudo que é vivo, busca preservar a si mesma. Sempre que o amor está perto, a sombra se torna particularmente ativa, de modo a se guardar contra o próprio fim. Ela sabe que o amor é o único inimigo real. Quando a sombra pressente o amor, quando sente a luz em você, ela literalmente defende a própria vida. A sombra tentará, de qualquer maneira possível, invalidar, sufocar, transformar o bom em errado dentro de você, pois ela sabe que a partir do momento que você se lembrar da luz do self verdadeiro, ela irá embora. Portanto, a sombra luta. Daí a conhecida frase: o amor nos faz perder o juízo. Você conhece alguém com quem sua alma sente uma ligação sagrada? Cuidado! É provável que você faça algo estúpido na presença dessa pessoa. Você tem uma chance extraordinária de manifestar seus sonhos? Cuidado! É provável que você sabote essa oportunidade. E essa é a sombra, a irmã gêmea malvada do seu melhor self. Até que haja um movimento consciente que se distancie do medo em direção ao amor, a energia dinâmica do medo agirá como uma força destrutiva que não faz prisioneiros. Ela pode levar a algo aparentemente pequeno, como um incidente no qual você diz algo tolo, porém inofensivo, ou com consequências que levem a ações que podem arruinar a sua vida. Não devemos subestimar seu poder nem duvidar de sua malignidade, pois a sombra se agita, às vezes de um modo lento e demorado, às vezes mais rapidamente, mas é sempre intencional em direção à dor. Nos Alcoólicos Anônimos é dito que o alcoolismo é uma doença progressiva. Isso significa que não é contida. Se você tem um problema com álcool hoje, então terá um problema maior amanhã, a menos que lide com ele. E seu objetivo final é a destruição beirando a morte. Na dependência, o alcoolismo não tem a ver só com o álcool. Tem a ver com o momento em que a força da sombra atormenta o corpo e a alma. E a razão para que milhões de dependentes tenham ficado sóbrios com a ajuda do AA é porque o programa deixa claro que somente uma experiência espiritual pode salvá-los. Só Deus é poderoso o suficiente para superar a sombra, qualquer que seja sua forma. Quando Jesus disse na Bíblia que deveríamos regozijar, pois ele havia vencido o mundo, a palavra que ele escolheu é particularmente fascinante. Ele não disse que tinha consertado o mundo. Ele disse que tinha vencido as forças sombrias sendo erguido ao reino da consciência, onde as formas de pensamento inferior já não tinham poder para limitá-lo. E esse é o desafio que a sombra nos faz, que cheguemos tão alto, luz acima, à profunda sanidade de uma perspectiva superior e amorosa, que a sombra em si ficará impotente. Sombras coletivas. Todos nós reconhecemos quando ela tem uma forma individual, uma pessoa zangada, controladora, desonesta, violenta, etc. Porém, às vezes, é de igual importância reconhecer a sombra coletiva. Os grupos, tais como nações, são feitos de indivíduos. Sendo assim, não é de surpreender que as características da personalidade dos membros apareçam no comportamento coletivo do grupo. Mas o que é menos óbvio é como a energia criada em um grupo, seja ela amorosa ou temerosa, é ampliada. A energia de duas ou mais mentes pensando da mesma forma não é apenas uma soma das duas. Ela aumenta exponencialmente. O terrorismo é um exemplo. Uma ideologia patológica pode se espalhar como um câncer por uma população inteira.
uma vez que haja um número grande o suficiente de membros participantes do pensamento destrutivo, que forma a ideologia. A força combinada de duas energias pode ao mesmo estarrecer até os tecnologicamente mais avançados fornecedores de força bruta. A razão por que isso ocorre é que o real poder do terrorista não se encontra em suas raízes ideológicas, mas na fervorosa convicção pela qual tantas pessoas são atraídas. Os terroristas têm convicção, e é aí que está o poder deles. Nosso poder de superar a intensidade destrutiva está em nossa habilidade de amar com a mesma convicção que eles demonstram ao odiar. Odiando com convicção, eles atraem mais ódio. Quando amamos com maior convicção, atraímos mais amor. Da mesma maneira que pessoa alguma é perfeita, nenhum grupo é. A sombra se esconde na consciência alerta, tanto do indivíduo quanto da coletividade, sempre se mostrando como luz, embora seja a essência da escuridão. Uma citação de Ralph Waldo Emerson descreve a sombra como nacionalismo, quando ela se apresenta como patriotismo. Quando uma nação inteira está bramindo o patriotismo, a plenos pulmões ficaria feliz em examinar a limpeza de suas mãos e a pureza de seu coração. É comum que nos momentos em que um grupo mais esteja violando seus princípios, ele alegue defendê-los mais entusiasticamente. A sombra é ardilosa na forma como encobre suas pegadas, seja usando a religião como disfarce para queimar pessoas em postes, ou o patriotismo como fachada para os infortúnios imperialistas. Mas da mesma forma que a sombra coletiva pode nos levar para baixo, a luz coletiva nos leva ao alto. Qualquer grande literatura, expressões populares como contos de fadas, filmes como Avatar e livros como a série de Harry Potter e, obviamente, as práticas genuínas de religião ou espiritualidade em grupo, são todos exemplos de fachos de luz coletiva. No filme Avatar, a sombra coletiva da América contemporânea é apresentada abertamente. Vemos o perigoso casamento do capitalismo predatório com o farto poderio militar norte-americano, uma petulância intelectual que desautoriza a deferência aos princípios espirituais, um descaso arrogante pelo que há de sagrado no meio ambiente e uma tendência imperialista para que se pegue o que se queira, por nenhuma outra razão que não seja querer. A feiura da sombra norte-americana ganha um holofote nesse filme de jogo de paixão. No entanto, o que eleva a história além do ato de simplesmente apontar o dedo em crítica é o nível de iluminação em sua perspicácia quanto à luz, que nunca está muito distante da sombra. O iluminador está sempre pronto a dar alternativa à escuridão, atraindo corações amorosos até a cena sombria da mesma forma como as células vermelhas do sangue são atraídas ao ferimento. Sim, há personagens no filme que representam o melhor de nós, e isso é importante. Dentro de cada indivíduo, assim como de cada grupo, existem os melhores anjos da natureza. Assim como a escuridão, eles estão em movimento. Note que anjos sempre são retratados com asas, enquanto o diabo não é. E no panorama maior das coisas, a luz sempre ganha no final. Nas palavras de Martin Luther King Jr., o arco moral do universo é longo, mas ele se inclina em direção à justiça. Podemos esquecer a verdade, mas o universo jamais esquece. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem uma sombra. Isso não nos torna maus, isso nos torna humanos. A questão não é odiar a sombra, pois esse sentimento é simplesmente nossa parte ferida que precisa ser curada. A questão também não é negar a sombra, pois a escuridão só é dispersada quando há luz. Temos de enfrentar a sombra como indivíduos e como grupos. Fazê-lo não é um ato de aversão própria, mas de amor próprio. Os verdadeiros peregrinos são aqueles que enfrentam sua escuridão e se rendem ao poder do amor. Verdadeiros patriotas são aqueles que enfrentam a escuridão da nação e se rendem ao poder da verdade. Mesmo quando estamos perdidos na sombra, há uma parte nossa que sabe mais. Em um grupo que apresente um comportamento errado, sempre há indivíduos que se atêm à verdade. Sejam os alemães arianos, que esconderam os judeus durante a Segunda Guerra, arriscando a própria vida, ou terráqueos que heroicamente saem em defesa da civilização, nave de Pandora em Avatar. A evidência histórica, assim como míticas tradições do triunfo final do amor. O significado da Segunda Guerra não está na perversidade de Hitler, mas no brilhantismo e sacrifício daqueles que o derrotaram. O arquétipo da verdade de Avatar não está na violência praticada contra os Na'vi, mas também na forma como a violência acabou.
O ponto máximo das grandes histórias religiosas não está na crucificação, mas na ressurreição. Não está na escravidão dos israelitas, mas na libertação da terra prometida. Agora, em nossa época, com tantas sombras ameaçando, convém lembrar que as sombras parecem muito escuras, mas nada são distante da verdadeira luz. Essa verdade pode ser muito difícil de aceitar quando todas as evidências racionais apontam não somente para a realidade da sombra, mas também para a sua permanência. No entanto, o milagre da iluminação não vem de uma evidência nacional. Ele literalmente cai do céu. Um símbolo consumado para os reinos da pura potencialidade. O potencial para a descoberta emerge quando o nosso abraço proativo da luz é maior que o medo do escuro. Não conseguimos perceber aquela luz com os olhos do corpo. É uma realidade que invoca um tipo diferente de visão. A manifestação mortal é real, mas o amor imortal é real. Nas palavras de Albert Einstein, quando falava no mundo físico, a realidade é meramente uma ilusão, embora seja uma ilusão muito persistente. Se nos identificarmos apenas com o mundo mortal, então o medo, de fato, parece justificado. Mas se estendermos nossas percepções, além desse mundo, veremos as coisas de uma luz mais alta e esperançosa. Vemos que está programado na verdadeira natureza das coisas que o amor sempre se reafirma. Embora estejamos fadados a cair na sombra e descender do submundo psíquico dos locais ainda não curados, também temos a garantia de libertação. O iluminador é uma presença eterna, ativa, não somente dentro do coração individual, mas também na psique coletiva. Quando os indivíduos se humilham, pedindo perdão e correção, a misericórdia chega. E o mesmo é verdade para um grupo. Quando um chanceler alemão se desculpou com o povo polonês pelo assassinato de milhões de poloneses durante a Segunda Guerra, e o Papa João Paulo II se desculpou pela Inquisição. Tais purificações da memória, como foram chamadas essas admissões de culpa pelo falecido Papa, chamaram uma luz da consciência celeste e sombras foram dissipadas. Os indivíduos estão seguindo o caminho do destino, assim como os grupos. Às vezes, damos 2 passos em direção ao amor. Depois damos um passo atrás, voltando à sombra. Mas a sedução da luz é, em última análise, maior que a atração do escuro.